Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Luciene e hoje estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida, sua família e sua fé. Para começarmos esse programa, vamos ouvir um hino de louvor. Me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O texto que queremos trabalhar hoje está baseado no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. E o tema do programa de hoje é Deus é fiel ao pai Abrão. Creio que a maioria de nós conhece a história de Abraão, chamado de pai da fé. Passo a ler o texto bíblico. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu:
Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Abrão é um personagem importante na história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele é inclusive chamado de pai espiritual, o pai da fé. Quem dá este nome a Abraão são os apóstolos Paulo e Tiago. Em sua carta, Tiago chama Abraão de pai da fé. E Paulo, na carta aos Romanos, escreve: Abraão é o pai espiritual de todas as pessoas que confiam em Deus e são aceitas por Deus. Agora, isso não significa diminuir Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. A fé nasce através de Cristo e é por ele sustentada e aperfeiçoada. O homem Abraão não é o centro da nossa fé. Este centro pertence a Jesus Cristo. Abraão, porém, é um personagem importante, como exemplo de homem de fé. Finalmente, depois de longa viagem, Abraão, sua esposa Sara, os seus empregados e animais chegaram na terra que Deus prometeu dar a Abrão e os seus descendentes. Surgiram, porém, algumas complicações nesta nova terra. O capítulo 14 de Gênesis relata o ataque de exércitos inimigos. Abrão se envolveu no conflito por causa do seu sobrinho Ló, que fora feito prisioneiro de guerra. Por isso, Abrão estava com medo. O medo de uma represália pesava no seu coração. Foi quando Abrão tem uma visão e Deus lhe fala: Não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Nesta visão, Deus promete ser como um escudo para lhe proteger e defender. Mas não era somente o receio de um ataque inimigo que causa angústia em Abrão. Ao ouvir a palavra do seu Senhor, Abrão responde: Meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? O medo e a angústia de Abrão estão relacionados com o futuro. Ele tinha medo do que o futuro lhe reserva. Sua esposa e ele não tinham sequer um filho de quem pudesse dizer: Esse é o nosso descendente e herdeiro. Um bom tempo já havia se passado desde que o casal, por ordem de Deus, havia partido da sua terra de origem, Ur dos Caldeus, para a nova terra. Partiram com a promessa de que Deus iria lhes dar um filho, mas até agora nenhum descendente lhes havia nascido. O medo do futuro, o medo de não poder contar com descendentes da própria carne, assusta Abrão. Assusta também a tal ponto que ele ainda se lamenta diante de Deus: Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Como o casal já contava com uma idade bastante avançada, Abrão prevê que o filho de seu empregado seria o herdeiro por quem Deus cumpriria sua promessa. Pois bem, medo, angústia, lamento,
Eis o exemplo de fé de Abrão, o pai espiritual de todas as pessoas que confiam em Deus. Pois é justamente o pai da fé. É exemplo porque nos ensina que a fé tem seus altos e baixos. Abrão começou sua jornada confiando em Deus, mas agora, no meio do caminho, sua fé vacila. Diante de medos e preocupações, angústias e aflições, a fé, a nossa fé, também vacila. Temos medos e preocupações relacionadas ao futuro e que pesam em nosso coração. Pais e mães preocupados com a educação e a formação de seus filhos, a preocupação com a saúde, a questão financeira no comércio, no agronegócio e até mesmo na igreja. Podemos citar muitos outros exemplos de medo. O medo é um instinto natural diante de situações onde percebemos que a nossa sobrevivência está sob uma ameaça. Eis a pergunta: quais são os nossos medos? Quais são os seus medos? Abrão, o pai da fé, nos ensina a sermos autênticos e sinceros diante de Deus. Nós podemos ser pessoas autênticas e sinceras diante de Deus, compartilhando com Ele nossas frustrações, medos, anseios e lamento. Podemos nos apresentar diante de Deus como pessoas que vivem entre a crença e a descrença, como pessoas que vacilam entre a fé e a desconfiança. A promessa de Deus a Abrão, não tenha medo, vou proteger você de todo perigo, vale também para nós. Eu serei o seu escudo, defensor e protetor. Significa que Deus é fiel à sua promessa de caminhar com seus filhos e filhas. Significa que Deus continua sendo Deus nas mais diferentes circunstâncias. E de fato, Deus responde ao lamento de Abrão. Deus responde conduzindo o pai da fé para fora da tenda. E do lado de fora, Deus lhe dá um sinal. O sinal de Deus não é algo extraordinário ou espetacular. Não é um exército de anjos para proteger o acampamento, tampouco a gravidez de Sara. Pelo milagre da gravidez de Sara, eles teriam que esperar mais alguns anos e pacientemente. O sinal de Deus para Abrão, naquele momento, é este: o céu estrelado. Lindo, né? E Deus diz: conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número de seus descendentes. Que linda essa promessa. O que Deus dá a Abrão, naquele momento de medo e angústia, é uma promessa, a promessa de que ele será pai de numerosa descendência e patriarca de muitas nações. E apesar das circunstâncias ao seu redor, apesar do ventre ainda estéril de sua esposa, apesar da escuridão da noite, Abrão se arrisca a confiar e reencontrar firmeza na promessa de Deus. A noite escura, iluminada pelas estrelas, lhe é um sinal de que Deus continua sendo Deus. A fé de Abrão nasce de novo ao ouvir a promessa de Deus. Apesar das circunstâncias difíceis na jornada, Deus tem poder para sustentar a luz da esperança em meio à noite escura. Deus tem poder para fortalecer a chama da fé, mesmo quando o nosso coração está tomado de medo e preocupação. Abraão é exemplo para nós e para ensinar a nós também, aos nossos filhos e filhas nessa época de imediatismo, em que as coisas precisam acontecer no nosso tempo. Ensina o valor da paciência e da esperança.
Nesta época de individualismo, em que as coisas precisam ser resolvidas do nosso jeito, Abraão nos ensina o valor da fé e da palavra de Deus, que norteiam o nosso relacionamento com o próximo. Como os filhos e filhas do Pai da fé, Deus em Cristo também nos dá uma promessa e um sinal. Não é nada de extraordinário ou espetacular, mas é promessa e sinal de Deus. O sinal é a água do batismo, um sinal da aliança e do compromisso de Deus em caminhar com as pessoas que confiam na sua palavra. A promessa é a palavra de compromisso e fidelidade de Deus em despertar, renovar e alimentar a nossa fé ao longo da jornada. Mesmo que as circunstâncias nos pareçam difíceis, mesmo que o dia de amanhã nos pareça incerto, Deus continua sendo Deus, fiel à sua igreja, comprometido com as pessoas que depositam nele a sua fé. Por isso, eu desejo que você seja abastecido dessa esperança. Desejo que a sua fé seja renovada. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo Deus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Você também pode baixar o aplicativo para Android, Lollapalooza. Também quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Você também pode seguir a nossa página no Facebook, Comunidade Luterana do Bairro dos Pires. Nesse momento, quero cumprimentar todos os pais, desejando muita sabedoria, fé. Que Deus continue concedendo bênçãos nesta feliz caminhada e que sempre tenha o Senhor como escudo. Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos nós neste dia. Até mais, pessoal. O coração fica em paz e a alma sempre satisfeita. Futuro não preocupa mais, planto e espero a colheita. O que posso fazer já fiz, agora eu vou descansar, certo de que o que sempre quis não é melhor que o que vais dar. Aprendendo a confiar, aprendendo a dar valor. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Fica em paz e a alma sempre satisfeita. Futuro não preocupa mais, planto e espero a colheita. O que posso fazer já fiz, agora eu vou descansar, certo de que o que sempre quis não é melhor que o que vais dar. Aprendendo a confiar, aprendendo a dar valor. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, tão certo sabe o que fazer. Quem olha o vento nunca vai plantar, quem olha as nuvens nunca vai colher. Quem vê a mão de Deus em todo lugar, sabe o que fazer.